A verdade é um labirinto, e em Pinewood, cada revelação é apenas mais uma armadilha. Clara acreditava buscar respostas, mas a casa não lhe dava escolhas, apenas destinos, e o dela estava selado com a traição. O véu estava prestes a cair. O ódio, a traição, essas eram as novas moedas que Clara carregava nos bolsos vazios de sua alma. Não mais a dor do luto, mas a fúria ardente da injustiça. Ela não estava mais fugindo, estava caçando. Seu marido, o traidor. As paredes de Pinewood se tornaram cúmplices silenciosas. Cada rangido e sussurro, uma direção, um guia em sua busca por vingança. Ela percorria os corredores escuros não com medo, mas com uma intensidade fria, seus passos ecoando no silêncio opressor. A lanterna, antes um farol de esperança, agora era uma arma, seu feixe de luz cortando as sombras, como uma lâmina afiada. A mente de Clara, antes um campo de batalha de dor, agora era um terreno fértil para a semente do mal de Pinewood. Os sussurros da mansão não eram mais assustadores, eram sedutores, prometendo poder, prometendo retribuição. Ela os ouvia, agora com clareza cristalina, compreendendo a sua linguagem distorcida. A presença do marido, antes uma lembrança difusa, tornava-se cada vez mais nítida, não como uma aparição física, mas como uma sombra pulsante na periferia de sua visão, um eco de sua traição. O cheiro de metal, quase ferro, misturava-se ao mofo, uma premonição sombria. E então, um som. Fraco, mas inconfundível. Um soluço abafado, vindo de uma sala à frente. Não de uma criança, mas de um homem. Seu marido. A porta, antes uma barreira para o desconhecido, agora era a entrada para a verdade. Clara a empurrou. O quarto revelou-se um refúgio improvisado. Um espaço pequeno e claustrofóbico. Improvisado como um esconderijo. Sacos de dormir sujos no chão. Latas de comidas vazias espalhadas. Uma prova da vida reclusa e desesperada que seu marido levava ali. A luz da lanterna revelou o homem encolhido em um canto. Seu rosto pálido e coberto de suor. Os olhos arregalados de terror. Ele estava falando sozinho, em sussurros incoerentes, palavras distorcidas de medo e culpa. Ele implorava por perdão, não a Clara, mas uma presença invisível que parecia persegui-lo. A mansão o atormentava, revelando a ele os fantasmas de suas ações. As paredes do pequeno quarto eram um mapa de seu tormento. Riscos profundos, feitos com as unhas, como garras desesperadas de um animal enjaulado. Desenhos grotescos rabiscados na poeira e no mofo, retratando o símbolo de Pinewood repetidamente, obsessivamente, em tamanhos variados. Alguns adornados com o que parecia ser sangue seco. Havia também escritas, palavras repetidas exaustivamente. Perdoe, eu não queria. E a dívida, o preço. A cena era de pura loucura, a manifestação física do terror que consumia o homem. Ele olhou para Clara, seus olhos cheios de um pavor irracional, misturado com um vislumbre de reconhecimento.
Clara, me perdoa. Ele balbuciou, sua voz quebrada. Eu não tive escolha. Eles. Eles levariam você também. A cada palavra do marido, um pedaço do quebra-cabeça se encaixava na mente de Clara, revelando um panorama de horror e desespero. Ele confessou o pacto, o desespero da pobreza, a dívida com agiotas implacáveis, a ameaça que pairava sobre sua família, sobre a vida de Clara e de seu filho. Pinewood havia se apresentado como a única saída, uma entidade que oferecia uma solução em troca de um preço, um sacrifício, Clara, uma vida por outra. Eu não queria, mas eles disseram que seria você ou ele. A voz do marido falhou, embargada pelo choro e pela culpa. Ele havia entregue o filho para salvar Clara. Uma escolha impensável, monstruosa, ditada pelo desespero e pela influência maligna da mansão também. Diante da verdade cruel, qual sentimento dominou Clara? Sentir a dor dilacerante da traição? Vá para o minuto 6:50. Sentir uma fúria fria, quase controlada? Vá para o minuto 7:50. A escolha de Clara foi a da dor. Uma dor que não era mais por seu filho, mas por si mesmo, por sua inocência roubada, por cada mentira que a envolvera. O coração dela parecia se partir em 1000 estilhaços, cada um deles afiado como uma adaga. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, não mais de desespero, mas de uma profunda e silenciosa agonia. Ela sentiu o peso do destino, a crueldade do pacto e a própria insignificância de sua vida diante da malevolência antiga de Pinewood. Era um sofrimento que a esvaziava, a deixava louca, preparando-a para ser preenchida por algo mais sombrio. Pule para o 8:46. A escolha de Clara foi a da fúria. Não um grito descontrolado, mas um incêndio gélido que ardia em seus olhos. A traição do marido não a quebrou, a endureceu. Cada palavra da confissão dele era um combustível para a chama da vingança, que agora consumia sua alma. Ela sentiu uma força estranha emergir de seu interior, uma convicção gélida que a fazia erguer a cabeça, o olhar fixo no homem à sua frente, não com tristeza, mas com um julgamento implacável. Era uma fúria que a conectava à própria maldade da mansão, uma energia sombria que a tornava mais forte, mais perigosa. Mas a mansão, essa entidade que se alimentava da dor e do desespero, ainda não havia terminado seu jogo macabro. O marido, em seu desespero, tentou implorar por perdão, estendendo a mão para Clara. Mas antes que pudesse tocá-la, uma sombra disforme emergiu das paredes, prendendo-o. Seus olhos se arregalaram no tempo. Ele sabia que era o fim. Pinewood não perdoava. Não mesmo. A sombra apertou, e o corpo do marido de Clara se contorceu, seus gemidos se transformando em último e gutural grito de agonia. A vida se esvaiu dele em um instante, sugada pela entidade invisível da mansão, que parecia absorver sua alma, sua culpa, sua dor. Ele caiu no chão inerte, o rosto ainda contorcido em terror. Clara não sentiu pena. Sentiu um estranho senso de paz, uma satisfação gélida.
A vingança. O preço havia sido pago. Não por ela, mas por ele. E a casa? Oh, a casa estava bem satisfeita. Ela tinha o que queria. Ela tinha sua presa. E tinha sua nova rainha. Clara. O véu de mentiras havia sido rasgado. E a verdade, embora terrível, libertou Clara de sua própria prisão de luto. Mas não a libertou de Pinewood. Em vez disso, a aprisionou ainda mais fundo em seu coração sombrio. Mas agora, como uma figura de poder, ela caminhou para fora do quarto, seus passos decididos. O medo substituído por uma estranha convicção. A porta principal da mansão, que antes estava trancada, agora se abria lentamente, como se a convidasse para o mundo exterior. Mas Clara não se importava mais com o mundo lá fora. Não mesmo. Seu mundo era Pinewood. E agora? E a linha entre a vítima e o monstro estava irremediavelmente apagada. A dívida foi paga. O véu rasgado. E agora em Pinewood, uma nova rainha se ergue, pronta para reclamar o que é dela. E o que era de todos. A continuação dessa história está no próximo episódio. Vejo vocês em breve.